Maravilha! Então, hoje a gente vai falar sobre os critérios de avaliação e explicar o que são os critérios de avaliação no Meeting, como eles funcionam, e a gente vai ter diferentes perspectivas. Então, você vai ver nesse primeiro vídeo explicação sobre o que são os critérios de avaliação e como eles são estruturados, e mostrar um pouquinho, um exemplo de cada um. Depois, a gente vai ter alguns outros vídeos com a experiência, né, de todos os membros que estão aqui comigo da comissão, cada um de nós falar um pouquinho da sua experiência em outros papéis, né, para além da comissão. A Natália já foi competidora, o Alexandre avaliador, o José Hilário também, e a Thelma auxiliando na redação dos casos. Então, a gente vai conseguir trazer um panorama geral sobre a perspectiva dos critérios de avaliação em cada uma das experiências do Meeting. Então, começando por, bom, mas o que são? O que são esses critérios? Né? Os critérios de avaliação, eles são os critérios com base nos quais o desempenho dos estudantes é avaliado nas simulações de negociação. Então, lembra que o Meeting, ele é a etapa brasileira de uma competição internacional de negociação, e como que funciona? Por meio de simulações de negociação, onde duplas de estudantes de todas as áreas do conhecimento, sendo sempre um deles do direito, então representando na mesa de negociação advogado e cliente, negociam um caso sempre baseado na realidade, sempre o mais próximo do contexto atual, para que eles possam aplicar a metodologia ganha-ganha, que é aquela metodologia da negociação baseada em interesses, baseada em princípios. Então, o que vai acontecer é que eles possam... Bem-vindo, Paulo. Bom ter você conosco. Bom dia. Tudo certo? Muito bom. Então, a gente vai... Bem-vindo. Os critérios de avaliação vão ter o propósito de serem um ponto comum, ou seja, os estudantes se preparam com base nesses critérios, os avaliadores avaliam a desenvoltura dos estudantes nas simulações com base nos mesmos critérios, né? E dois pontos muito importantes dos critérios do Meeting é o seguinte: eles são inspirados nos critérios da internacional, da International Negotiation Competition, que foram estruturados e criados pelo Larry, que é um dos cofundadores da competição internacional, que tem todo um percurso, uma jornada em comportamento humano e como avaliar o desempenho, né, das atuações humanas nas suas tarefas, naquilo que se propõe a fazer. Então, tem todo um know-how, um conhecimento sobre avaliação do comportamento humano que a gente coloca nos critérios. O que isso significa? Qual é o reflexo que isso tem? Que os critérios, eles não são binários, ou seja, número 1, criatividade. Número 2, assertividade. Número 3, oratória. Número 4, então, eles não são pontuais dessa forma, eles são como um storytelling, digamos assim, como uma forma de conseguir entender o todo. Então, por exemplo, quão bem a equipe conseguiu identificar os interesses do seu cliente. Eu vou botar na tela daqui a pouco alguns exemplos para que vocês visualizem como que eles são estruturados. Então, eles não são binários. De 1 a 10, qual foi a criatividade? De 1 a 10, qual foi a assertividade? Não, eles têm todo um contexto. Isso faz com que os avaliadores do Meeting, né, e o José e o Ale estão aqui para não me deixar mentir, precisam se dedicar, né? Então, tem que entender, tem que ler, tem que ver como que realmente aquilo é posto, porque não é um binário. Como é que eu mostro que eu sou criativo? Não, tem toda uma forma, um convite, dá para dizer assim, que os critérios fazem para o desempenho e também para ser um ponto claro em termos de conexão com as negociações reais, né? Então, quão bem eu consegui demonstrar o que é importante para mim em uma negociação. É importante que eu consiga fazer isso, né? Quão bem eu consegui ter o jogo de cintura quando a outra parte me trouxe uma coisa nova que eu não tinha esperado. Quanto que eu consegui utilizar aquilo da melhor maneira para chegar no objetivo que eu me propus, né? Então, vão ter todas essas formas mais abertas. E aí, o segundo ponto dos critérios é que eles são sempre avaliados de forma comparativa. Então, se você assistir ali o vídeo onde a gente falou da avaliação 360, que é o mesmo avaliador assiste 2 rodadas, uma e depois a outra, para comparar as equipes, ou ele assiste o multipartes, que são 4 equipes, e compara todas elas, para que a nota não seja
da equipe em função dela mesma. É do desempenho dela em comparação com a outra equipe com a qual ela negociou. Em comparação com a equipe que negociou antes ou depois dela o mesmo cliente, ou seja, recebeu as mesmas informações confidenciais. Então, a gente vai para esse lugar, né, onde o estudante ele é avaliado com base em critérios completos, como a gente vai ver agora, e ele é avaliado em comparação com ele mesmo, claro, com a equipe com a qual ele negociou e com a equipe que negociou o mesmo cliente dele, ou seja, recebeu as mesmas informações antes ou depois. Então, esse panorama geral dos critérios, a gente entra agora para entender um pouquinho mais o que são. Então, aí, na tela, já deve estar aparecendo para vocês. Só me deem um okzinho, um joinha quando estiver aparecendo aí. Ainda não. Certo, acho que está demorando. Tá a caminho. Pronto. Beleza. Maravilha. Então, aqui a gente tem 3 exemplos sobre critérios. Como vocês podem ver, ó, não é uma palavra, é quão bem a equipe aparentou identificar e avaliar os objetivos importantes do seu cliente. Então, esse é o momento onde ela está mostrando para os avaliadores o seu planejamento. Ela vai dizer para os avaliadores como que ela montou a estratégia dela, e os avaliadores vão ver, bom, quão bem, nessa estratégia que ela acabou de me dizer, ela conseguiu avaliar os objetivos importantes do cliente, o que ela precisa fazer nessa negociação. Depois, em que nível ela aparentou ter um bom plano, estruturado, pensado, justamente para alcançar esses objetivos que ela trouxe, que são importantes para o cliente dela. E quanto ela mostrou ter consciência de potenciais questões éticas que podem aparecer durante a negociação, porque como a gente vai ter o advogado e o cliente negociando juntos, como que eles demonstraram até onde o advogado pode ir, até onde o cliente pode ir. Muitas vezes o cliente é o CEO da empresa, às vezes o cliente é o diretor da empresa, às vezes o cliente é alguém que tem determinado poder de decisão. Quão ele sabe disso? Que ele pode ir até determinado poder de decisão. Depois ele tem que levar para o conselho, ou ele tem que levar para uma outra parte. Então, quão bem a equipe soube trazer. Percebem? São pontos importantes do todo aqui no momento da estratégia. Depois a gente entra no processo de negociação. São muito mais critérios do que esses, tá? Eu estou trazendo alguns exemplos só para vocês poderem visualizar. Então, no processo de negociação, quão habilidosa a equipe conseguiu obter e usar informações relevantes da outra equipe. O que tem aqui? Como ela fez perguntas, como ela conseguiu tocar em pontos que ela precisava saber. Então, ela precisou perguntar, como ela ouviu, como foi a escutativa dela. Então, vão ter várias competências por trás de cada critério. E aí, quão habilidosa foi a equipe em fornecer, percebe? Ó? Primeiro é obter, depois é fornecer. Então, quanto assertivo eu consegui ser em ter as informações que eu precisava e quão habilidoso eu consegui ser em compartilhar as informações para o outro lado, né? Porque a gente sabe que informação é a matéria-prima das negociações, então aqui está o ponto, quanto eu consegui colher e quanto eu consegui compartilhar. E também vai ser avaliado as características da própria equipe. Então, quão preparada ela mostrando ter feito pesquisas, ter planejado, ter estruturado todas as informações que ela ia compartilhar, ter encadeado as informações de uma forma clara, né? Então, quão preparada ela estava para fazer tudo isso, né? Em termos de pesquisas extras também, além do que estava ali no caso e tudo mais, entender muito bem quais são os pontos que ela vai precisar trazer, e até que nível ela conseguiu ler e pescar as pistas da outra parte, né? Porque a gente sabe que negociação tem muito de preparação, né? Muito de você ter a preparação, justamente para que você consiga, durante a dinâmica, ir lendo as informações que vão sendo trazidas ali, né? Então, a gente sabe que nenhuma negociação é exatamente como planejado, né? Não tem como, justamente porque ela é viva, ela acontece ali na hora, as informações vão vindo, as partes vão trazendo. Então, o estudante, o cliente, o advogado, o competidor, ele precisa ter esse jogo de cintura, ele precisa estar muito presente ali, para conseguir sentir, ouvir, perceber o que está acontecendo. Às vezes, por exemplo, ele quer trazer uma proposta e a outra parte não está prestando atenção. E ele vai trazer a proposta mais importante para ele. E a outra parte não está prestando atenção. O que pode acontecer? Ele traz
e a outra parte daqui a pouco nem ouviu, porque um estava anotando uma coisa, o outro estava olhando para cima. Então, se ele não percebe essas nuances, daqui a pouco ele não bota o que era mais importante para ele sobre a mesa no momento de atenção. Ou ele está tentando ir para um caminho e ele vê que a outra parte está mexendo na cadeira, tá incomodada, tá incomodada. E ele continua. Daqui a pouco ele leva um não. Claro, ele continua forçando uma coisa que já dava para perceber que não estava sendo bem aceita pela outra parte. Então, ele conseguir pescar a dinâmica do que está acontecendo na negociação, né? Ele pode ir colocando o rumo dentro daquilo que faz sentido naquela dinâmica, né? E ir pescando quais são daqui a pouco a outra parte. Ele diz uma coisa e a equipe interrompe o outro lado. Interrompe para trazer uma coisa importante. Então isso já quer dizer alguma coisa. Trouxe no ponto de interromper, então aquilo daqui realmente deve ser importante para eles. Vamos levar a sério, vamos olhar para isso. E não ignorar e dizer, peraí, não me interrompe porque a fala está comigo agora, e aí esquece tudo que foi dito e toca o baile. Né? Então, algumas nuances importantes do momento. E aí, alguns exemplos aqui, como eu falei, são muito mais do que os que estão aqui. Eu só trouxe para vocês verem como ele é escrito, né? Sempre vai ter uma forma de trazer em negrito quais são os pontos focais daquele critério, mas uma frase que dá o contexto daquele critério, né? Para o estudante ou o avaliador poderem entender o que se espera em uma negociação. E aí, por fim, é importante também colocar que os critérios, eles são baseados na metodologia ganha-ganha. Então, na metodologia de negociação de Harvard, nos 7 elementos, nos 4 princípios, então vocês conseguem ver em cada critério tem um elemento central ali, tem um princípio central ali, né? Então, por exemplo, aquele primeiro critério que eu mostrei para vocês, o quão preparada a equipe aparentou estar, e o outro, o quão ela aparentou conseguir trazer os objetivos do cliente. Então, ali a gente vê os interesses, quão preparada, a gente vê critérios objetivos que é necessário em todas as negociações para sustentar, para fundamentar aquilo que eu estou sugerindo para outra parte, as minhas propostas, as minhas opções. Então, também, um exercício que a gente faz com os avaliadores e sugere para todos é pegar os critérios de avaliação e botar os elementos da negociação baseada em interesses ao lado. E fazer a conexão. Cada um dos critérios vai ter um ou dois ou mais elementos da metodologia de Harvard vinculados a eles, né? E da mesma questão dos princípios, separe a pessoa do problema, foque nos interesses, sempre vai estar conversando as duas coisas. Por isso que os critérios de avaliação acabam sendo um ótimo material de estudo da metodologia, porque ele é o que se espera de um negociador que busca um resultado onde todos saem satisfeitos, né? Inclusive considerando a alternativa. Lembra que na metodologia de Harvard, a alternativa é aquilo que eu posso fazer para chegar onde eu quero sem o outro, né? Sem, para que eu possa justamente comparar as duas coisas. Se a minha alternativa é melhor do que a minha proposta, a minha opção, então faz sentido que eu vá para a minha alternativa. E tem um critério de avaliação que fala exatamente disso. O quão bem a equipe soube visualizar que o acordo era melhor do que outra forma de chegar no mesmo resultado. Então, o acordo não é uma métrica. Fez acordo, ganhou boa nota. Não fez acordo, ganhou nota ruim. Não. O acordo ele precisa ser consistente. Ele precisa ser a melhor forma de alcançar os objetivos do cliente. Se não for, melhor não acordo. Melhor não ter o acordo. Né? Então, isso é muito importante. E tudo isso são 75 critérios. Bastante coisa. Né? São 75 critérios de avaliação. Todos eles nessa linha, eles se conversam entre si, né? E a forma como eles são avaliados, para a gente finalizar essa parte do que são os critérios, eles são avaliados, como eu já falei, em comparação com a outra equipe, para dar a avaliação 360, e tem um videozinho só sobre ela, mas basicamente em comparação com os demais. E os números, eles também são em comparação com a outra equipe. O que eu quero dizer com isso? Eu daria 10 para aquele, porque eu só vou dar 10 quando não teria como ser feito melhor, né? É difícil dar um 10. Mas eu daria 10. E o outro também foi muito, muito bom. Eu daria um 10 para o outro também. Foram brilhantes. E foram iguais? Os dois foram tão brilhantes quanto? Não. O fulaninho ali foi
mais brilhante que o ciclano. Tá, então eu deixo isso claro nas notas. Eu vou dar, então, 10 para um, ou será que ele foi tão brilhante assim de não ter podido ser melhor? Não, poderia um pouquinho melhor, tá? Então eu dou um 9. E ele foi bastante melhor que o outro que também foi brilhante, então eu dou um 8, ou eu dou um 7. Então é sempre em comparação. Sempre eu não dou um 10 e um 10, eu não dou a mesma nota se teve diferença entre eles. Percebe? Eu sempre vou colocar a diferença nítida para que depois o cálculo seja feito com base na avaliação 360, que está no outro vídeo, e a gente consiga estruturar o desempenho completo. Então, em resumo, sobre o que são os critérios, aqueles pontos que os avaliadores vão estudar e as equipes também, baseados na metodologia de Harvard, com base nos quais a simulação da negociação vai ser avaliada e as equipes vão, então, estruturando a sua classificação com base nessa avaliação. Tudo isso trazido com inspiração, né, dos critérios da Internacional, que já tem aí seus bons quase 30 anos de experiência, né? Então já traz uma bagagem interessante para a gente poder se inspirar nisso e poder ir fazendo também as adaptações e melhorias para o contexto brasileiro. Certo? Então aqui finalizamos os critérios de avaliação